Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Bom, nessa manhã eu estou aqui para que nós pudéssemos pensar a respeito de um texto das Escrituras para a nossa meditação, para a alimentação da nossa fé. E o texto que Deus colocou no meu coração para que pudéssemos pensar está no livro de Josué, capítulo 24, 14. O texto vai dizer o seguinte: Agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade e jogam fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, em outro texto, em outra versão, nós vamos perceber que o texto vai dizer que eu e a minha família serviremos ao Senhor. E quem disse esse texto foi Josué, e Josué era filho de Num, servo de Moisés. Ele veio a suceder Moisés, guiando o povo de Israel até a terra de Canaã, a terra prometida. E nesse texto, Josué, como líder do povo e líder também familiar, ele vai declarar que ele e sua casa serviriam ao Senhor. Quando nós analisamos esse texto no início do capítulo, e o título da minha Bíblia vai estar Renovação da Aliança, nós percebemos que, na verdade, Josué vai fazer esse discurso estando ali todas as tribos de Israel, seus líderes, chefes, juízes e oficiais, todos estavam reunidos. E quando ele faz essa declaração pública do seu compromisso, e a expectativa dele é que o povo de Israel também se comprometa com o Senhor. E quando nós olhamos para a história, nós percebemos que o homem, ele sempre viveu uma vida buscando uma independência de Deus. Nós percebemos isso com facilidade. Eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito desse texto e que nós fizéssemos uma análise em relação a essa parte B do versículo, onde Josué vai dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o primeiro ponto que eu gostaria que nós pensássemos é o pronome eu. Nós percebemos que Josué, como cabeça, como autoridade no seu lar, ele vai se posicionar, ele vai dar um pontapé inicial. À luz das Escrituras, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo vai dizer que o homem é o cabeça da esposa. Não é difícil nós detectarmos os problemas quando nós olhamos para a nossa família, para os nossos lares. Não é difícil nós detectarmos os problemas e apontá-los. O mais difícil é tomar uma atitude, e tomar uma atitude certa. E quando nós olhamos para a vida de Josué e olhamos para esse texto e todo o contexto que cerca a história de Josué, nós percebemos que ele toma essa atitude e faz a melhor escolha. O segundo ponto que eu gostaria de analisar são as duas palavras minha casa. Josué, ele não pensa em somente si. Ele não é individualista, ele pensa na esposa, ele pensa naquela que o auxilia, ele pensa nos filhos. Na verdade, ele pensa em toda a sua família. Eu e a minha casa. Ele se coloca como alguém que se preocupa, que se interessa por si e pelos da sua casa. O terceiro ponto vai falar da palavra casa. Quando nós pensamos sobre a palavra casa, ela nos arremete a pensar em refúgio. Estar em casa remete proteção, estar com quem amamos, estar com quem nos ama. Mas para que haja uma alegria no nosso lar, para que haja uma alegria nesse refúgio, para que haja amor, esse amor, ele deve vir de Cristo. Ele é esse amor que excede todo entendimento, que está acima de todo saber. Esse amor que deve fazer parte do nosso lar. Um quarto ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos é a palavra serviremos. Eu gostaria de pensar sobre essa palavra sobre o ponto de vista de serviço, de servo, de uma forma evangelística e propagativa.
Josué ele não tinha o objetivo de somente ele e sua casa gozasse dos benefícios de servir ao Senhor. Na verdade, o interesse dele era que todo o povo de Israel também se posicionasse. Quantas vezes nós desfrutamos dos benefícios de uma vida diante do Senhor e nós deixamos de falar desse amor de Deus, deixamos de falar para as pessoas, para os vizinhos, nós deixamos de propagar. E Josué, ele propaga, ele fala desse amor. Por último, e não mais importante, o quinto ponto, ele vai dizer o seguinte: a quem servimos? A quem esse serviço? O mesmo texto que diz que o homem é o cabeça da esposa, diz que Cristo é o cabeça do homem. Eu gostaria de convidar você nessa manhã para que pudesse pensar a respeito dessa palavra e desse posicionamento de Josué, para que Cristo venha reinar sobre o seu lar. Para que assim como ele pôde dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós também podemos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Por isso eu quero orar com você nessa manhã, para que Deus possa alcançar o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor nessa manhã para que haja, Senhor Deus, uma alegria no nosso lar, para que haja, Senhor Deus, paz no nosso lar, para que haja amor no nosso lar. Senhor, que nós possamos viver uma vida a cada dia dependente do Senhor, entregues ao Senhor, que nós possamos a cada dia buscar a Tua face e a Tua presença. Toma as nossas vidas, que nós possamos ser fortalecidos por Ti. Recebe, Senhor Deus, as nossas vidas e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.